E nós vamos começar o nosso primeiro painel, cujo tema é: o que é qualidade na educação infantil? Uma perspectiva internacional. Para compor o palco, convido então ao palco o professor Christer Toftenius, do Ministério da Educação e Investigação da Suécia. Chamamos também o Dr. Hiro Yoshikawa, da New York University. E para atuar como mediador, eu convido agora ao palco o diretor-presidente da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Eduardo Queiroz. Senhoras e senhores, com a palavra, Eduardo Queiroz. Bom dia. Mais um ano. Eu queria... Esse ano foi um pouquinho mais fácil para mim, porque eu, na realidade, acabei não indo lá falar, e o Dario que falou e segurou bem aí, Dario. Parabéns. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, e mais um ano que a gente está aqui juntos, e realmente eu espero que todo mundo goste, aproveite, e a gente consiga construir mais juntos pela primeira infância. Bom, eu tenho uma missão que é muito boa, importante. A gente está recebendo duas pessoas aqui que, para nós, é uma honra. Eu vou primeiro apresentar o Chris. Ele é professor pré-escolar, trabalhou por mais de 20 anos em posições de liderança em municípios suecos. Em 2003, começou a trabalhar para o Ministério da Educação e trabalhando também com investigação na Suécia, na área de educação, e lidando especialmente com questões relativas aos professores. O Chris participa da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, especialmente no grupo que lida com educação, que é o grande expertise dele, e educação pré-escolar. E também com cuidado com as crianças pequenas, o Early Childhood Education and Care. Então, para começar esse debate, eu gostaria de convidar o Chris para falar conosco, falar um pouco da perspectiva e como é que eles construíram todo esse trabalho na Suécia, que hoje é um dos países referência em educação para criança pequena no mundo. Por favor, Chris. Good morning, ladies and gentlemen. It's very nice to be here in this very big country. Estar aqui neste grande país, vindo de um país tão pequeno, lá na Escandinávia, né, a Suécia, com apenas 9 milhões de habitantes. Agradeço muito pelo convite para participar do simpósio. Bem, eu gostaria de falar um pouco para você sobre o modelo ECEC que temos, de ensino para a primeira infância na Suécia, ensino pré-escolar, e o que é a qualidade para nós, quais são os fatores relacionados à qualidade no ECEC. Falarei também sobre a legislação que temos, as responsabilidades dos municípios e os diferentes tipos de educação e cuidado infantil do ECEC que temos na Suécia. Falarei também de aspectos importantes de qualidade, currículo pré-escolar, o pessoal, professores pré-escolares, e falarei também rapidamente sobre as turmas de 6 anos e os centros fora de escola. Falarei, finalmente, sobre as reformas mais importantes que tivemos em nosso sistema, que fizeram dele o que ele é hoje. Bem, nosso sistema funciona assim, começa com a pré-escola, alunos de 1 a 5 anos, e parece que vocês têm um sistema dividido no Brasil. Na Suécia é um sistema integrado. Então, recebemos todas as crianças de 1 a 5 anos na mesma pré-escola. Eu
Mencionei também que antes da pré-escola, os pais, na verdade, nós temos um sistema de benefício para os pais. Os pais podem ficar em casa por pelo menos 16 meses. Temos também as aulas pré-escolares, turmas pré-escolares, começando aos 6 anos, e a escola compulsória dos 7 anos em diante. Pois chegou no 9º ano, passando posteriormente para o ensino médio. O ensino compulsório podem também participar das atividades no centro escolar. Antes ou após o período escolar, ou durante as férias escolares, inclusive. Nosso sistema é bastante descentralizado na Suécia. Aqui está o parlamento, o governo, estabelecem as metas e diretrizes para a pré-escola e escola, através da lei de educação e currículo. E os municípios, então, têm a responsabilidade de implementar, alocar recursos e organizar as atividades juntamente com organizadores independentes. A Agência Nacional para a Educação é uma agência muito importante para nós e precisam cumprir com as metas nacionais, por exemplo, no currículo. A agência supervisiona, apoia, monitora e avalia o sistema para melhorar a sua qualidade. Por exemplo, a agência produz as diretrizes anuais e produz os materiais de ensino também. Temos também o supervisor que monitora e inspeciona as atividades regularmente em todos os municípios e as pré-escolas. Qualquer pessoa, por exemplo, os pais que enviem alguma reclamação, alguma queixa para esse organismo supervisor, isso será tratado pelo órgão supervisor e as decisões serão tomadas nesse âmbito. Temos aqui diferentes tipos de educação e cuidado pré-escolar. Temos a pré-escola, como eu disse, sendo a principal instituição, ou seja, o daycare, a creche, com também atividades pedagógicas que são integradas, não são divididas. Enquanto cuidamos das crianças, as educamos também. Enquanto as educamos, cuidamos delas. Temos também o cuidado pedagógico, que é um termo um pouco diferente, mas pode ser traduzido como uma creche familiar, domiciliar, ou seja, era muito mais comum nos anos 70 e 80, quando não havia pré-escolas suficientes, e hoje temos 1,5% das crianças apenas que frequentam essas escolas domiciliares, creches domiciliares. Assim, aqueles pais que ficam em casa podem se dedicar a atividades pedagógicas juntamente com professores pré-escolares. E temos também os centros fora de escola, dos quais eu falarei mais depois, e as aulas pré-escolares. Também acontece de forma voluntária, mas quase todas as crianças participam, formam parte dessas turmas. Um mínimo de 525 horas por ano, ou seja, 3 horas por dia. A pré-escola é muito importante para o nosso sistema de bem-estar, especialmente no que diz respeito ao sistema de benefícios para pais. As atividades da pré-escola têm 2 finalidades. Em primeiro lugar, permitem que o pai concilie o seu trabalho com as atividades da escola e também encoraja a aprendizagem das crianças e também prover condições favoráveis para o crescimento. Essa função dupla também quer dizer que nós integramos o cuidado e a educação. Nós chamamos de EduCare lá. As atividades são baseadas numa visão holística da criança e suas necessidades, independentemente do sexo da criança. A legislação para a pré-escola e também para o cuidado pedagógico é regido pela Lei da Educação, que é um sistema muito orientado para metas e resultados. Por exemplo, lá está estipulado o objetivo
ou seja, disse que a pré-escola deve estimular o desenvolvimento infantil e a aprendizagem, também cuidar delas de forma segura. E também existe também a exigência de se oferecer cuidado para as crianças a partir de 1 mês até 4 anos. E há também alguns objetivos. Os primeiros capítulos dessa lei de educação tratam de todas as formas da escola, pré-escola, as escolas compulsórias e também de nível superior. Fala-se da finalidade da educação. Falar um pouquinho mais alto, me parece que estão pedindo. É preciso desenvolver conhecimento e valores, dar apoio à aprendizagem ao longo da vida, respeito aos valores democráticos, combate à discriminação e também se atribui a responsabilidade dos organizadores e também a regulamentação ligada à qualidade. Como eu disse, é obrigatório que as municipalidades e autoridades locais forneçam lugares para as crianças, para que os pais que trabalham ou estudam em tempo parcial ou integral, ou aqueles que estão em licença médica ou desempregados, tenham direito a pelo menos 15 horas de cuidado por semana. E também para as crianças com problemas e com necessidades especiais, devem ter suas vagas asseguradas. E se as crianças precisam também de alguma atividade devido à situação familiar, situações tais como, por exemplo, morar em áreas rurais muito afastadas ou também crianças que falam outras línguas. E elas têm direito a 525 horas de pré-escola anualmente e de forma gratuita. Um dos principais fatores que determinam a qualidade do nosso sistema é o currículo. E o currículo, na verdade, se resume neste pequeno livreto de 20 páginas. Ele não é muito grande, mas o seu conteúdo é riquíssimo. O currículo, junto com a lei da educação, estabelece o que deve ser oferecido às crianças, mas não o como. Não há nenhum tipo de metodologia incluída no livreto. Isso cabe à nossa equipe decidir como esse conteúdo será administrado. No entanto, a abordagem pedagógica é estabelecida no currículo. O currículo é, na verdade, cheio de dispositivos legais, você tem obrigação de seguir, e serve para orientar as atividades na pré-escola e também elenca todos os requisitos governamentais nessa área. O currículo é bastante consistente em comparação com o currículo da escola compulsória e também das creches. E ele também serve de fundamento para a avaliação da qualidade. Há também o requisito de que os pais, ou seja, relacionados ao que os pais e os filhos devem fazer. O primeiro capítulo trata dos valores fundamentais e da função da escola e quais são os objetivos desse currículo, aquilo que deve se obter através da pré-escola. Não temos objetivos para cada criança individualmente. Os objetivos especificam a orientação do trabalho da pré-escola e também quais são as metas de qualidade. Há também diretrizes para as professoras da pré-escola e a equipe. As diretrizes estabelecem a responsabilidade, ou seja, é a equipe que deve garantir que as metas estão sendo cumpridas. E há também metas de desenvolvimento e aprendizagem que foram recentemente revisados em 2011. Então, a tarefa pedagógica
foi, na verdade, reforçada na nova versão. Há capítulos que tratam da influência da criança, do lar e da pré-escola e cooperação com a escola. E, além disso, há um capítulo sobre a avaliação. Eu gostaria de destacar algumas das principais perspectivas do nosso currículo. Por exemplo, as crianças têm direitos próprios. A infância é vista como uma época valiosa, não só uma preparação para a atividade acadêmica, mas como uma preparação para a vida e o aprendizado contínuo. Ao longo da vida, vemos as crianças como seres ativos, competentes, curiosos, sedentos por conhecimento e co-construidores do conhecimento. Além disso, as crianças são consideradas como capazes de criar o seu próprio conhecimento e dotadas de interesses próprios, que devem ser sempre estimulados. Como eu disse, não temos nenhuma avaliação específica para as crianças, mas é preciso seguir o desenvolvimento e documentar todos os passos para se verificar que elas estão sendo desafiadas e estão se desenvolvendo. Além disso, é preciso desenvolver os processos de aprendizagem próprios da criança. Todo o trabalho deve ser feito com base de projetos e atividades temáticas. Não achamos que é correto dividir as atividades em disciplinas. E, além disso, é preciso de documentação pedagógica. Todo o desenvolvimento deve ser documentado. Assim, conseguimos acompanhar o progresso dessas crianças. Eu gostaria de comentar um pouco sobre as nossas pré-escolas independentes ou particulares. Esse não é o nome que nós damos a elas, mas como elas recebem subsídios das prefeituras, nós dizemos que são particulares. 25% das crianças em pré-escola e 20% delas frequentam essas escolas independentes. Elas geralmente são administradas por uma cooperativa de pais ou uma empresa ou outro tipo de organização. Às vezes são as próprias empresas que organizam essas pré-escolas independentes. A prefeitura tem que conceder autorização de funcionamento para essa pré-escola independente, verificando o cumprimento do currículo, e a regulamentação se aplica a ambas, tanto independentes como as governamentais. E é preciso também usar a mesma tabela de taxas. Eu vou voltar, enfim, mais tarde a essa questão das taxas que são cobradas. O financiamento deve ser equivalente ao financiamento oferecido pela prefeitura para as suas próprias escolas. Aqui nós vemos a porcentagem de crianças que frequentam pré-escolas. Como eu disse, elas começam por volta de 1 ano e meio, às vezes um pouco mais tarde, 2 anos, 3 anos, conforme o desejo dos pais. Vemos também que a porcentagem daquelas crianças que recebem os cuidados na própria casa é bem menor do que em relação às outras duas, a outra opção, que é a pré-escola formal. Aqui nós vemos as taxas máximas para permitir que todas as crianças possam frequentar a qualidade com a escola com qualidade. Nós oferecemos taxas bastante acessíveis para os pais, para que os pais não possam dizer que é caro demais. Temos as taxas mostradas aqui em 2012 e houve bastante variação entre as prefeituras naquela ocasião. Então, o governo determinou que todas as taxas cobradas fossem iguais em todas as localidades da Suécia. Então, vocês veem que isso representa no máximo 3% da renda. Existe um teto antes de impostos.
que se aplica aos pais que ganham até 20 mil. Ou seja, depois disso, as taxas são iguais. Nós temos também 2% para o segundo filho, 1% para o terceiro. Se você, enfim, tem vários filhos, isso vai ser considerado na taxa que vai ser cobrada de você. Essa taxa máxima torna a educação bastante acessível para os pais e você não tem que optar. Um pouquinho sobre as classes de pré-escola. São, na verdade, atividades voluntárias. As prefeituras têm que garantir vagas para todas as crianças de 6 anos. Você não pode começar mais cedo. Cerca de 5% de todas as crianças frequentam e elas também não devem começar depois dos 7. A maioria realmente começa a frequentar aos 6. E ela serve como uma ponte entre a pré-escola. Você pode ser, por exemplo, professor de escola ou de pré-escola para dar aulas lá. Mas é uma maneira das crianças se familiarizarem também com a escola futura. Essas atividades são feitas dentro de uma escola e existe uma ótima inter-relação, uma ótima conexão entre a escola obrigatória e essa classe de pré-escola. E se você pergunta para uma criança, todas vão responder: eu comecei a estudar quando eu comecei na pré-escola. Os centros fora de escola se destinam às crianças de 6 a 12. A maioria das crianças que frequentam tem de 6 a 9 nesses centros. A finalidade é dar apoio às crianças no seu desenvolvimento e aprendizagem e também oferecer momentos de lazer e recreação. A finalidade é atender as crianças cujos pais estão trabalhando ou estudando e as aulas de pré-escola são integradas na escola e também o programa educacional é muito integrado. Temos atividades de lazer que servem de opção para as crianças mais velhas. Assim, elas simplesmente não precisam se matricular, elas podem frequentar conforme seu desejo. Evidentemente, esse é um programa muito caro. E a maioria dos recursos vem de financiamento público. A participação de contribuições dos pais é muito limitada. São os impostos municipais que arcam com esses custos, mas o governo federal também oferece alguns subsídios para as prefeituras. E vamos ouvir mais falar sobre esse tema, mas é preciso considerar-se o retorno. Quando você tem famílias jovens, são 2 pais que pagam impostos. Agora, quanto à regulamentação ligada à qualidade, a Lei de Educação estabelece o objetivo, como eu disse antes. Existe uma disposição na Lei da Educação que estabelece que as turmas devem ter o tamanho adequado, a mix adequado também, e essa é uma discussão bastante quente, ou seja, qual é o tamanho adequado para uma turma. Há bastante variação no tamanho da turma, dependendo da forma como o trabalho é organizado, e há menos crianças naqueles grupos com idades entre 1 a 3 anos. De modo geral, varia entre 20 a 25 crianças por turma. Eu gostaria de destacar também que a lei determina que as crianças que precisam de apoio especial devem receber este apoio e ter as suas necessidades contempladas. Na Lei de Educação, há um capítulo também sobre a qualidade e as avaliações sistemáticas. As pré-escolas devem sistematicamente melhorar a sua qualidade. O foco é no atingimento das metas nacionais e todo esse trabalho de aprimoramento deve ser documentado. Isso fica aberto, transparente. Os pais podem consultar essas informações. Os pais devem ter uma oportunidade de participar
em todo esse trabalho que visa aperfeiçoar a qualidade. No currículo também há um capítulo sobre avaliações de follow-up e desenvolvimento, tudo visando a conhecer melhor o nível de qualidade da pré-escola e verificar como essa pré-escola está contribuindo para a aprendizagem. No nosso sistema, um dos principais quesitos é a equipe, a qualificação da equipe. Numa atividade tão complexa como o ensino na pré-escola, isso é muito importante, assim como o currículo. É preciso haver professores de pré-escola em todas elas e, além disso, cuidadores, monitores. Esses professores têm que ter formação universitária e devem ter estudado pelo menos 3 anos e meio nessa área. E eles constituem cerca de 45% dos profissionais. Desde 2013, se estabeleceu que os professores da pré-escola também devem ser credenciados. Nós temos, na verdade, um processo de certificação. E são eles os responsáveis pelas atividades e pelo ensino. Os cuidadores ou monitores têm que ter formação de grau técnico. E nós vemos aqui, por exemplo, alguns números. A proporção entre monitores e professores aumentou. Em 94, nós tivemos uma crise econômica e em 2004 havia uma verba pública. Atualmente nós temos 3 ou 4 crianças por membro da equipe, aproximadamente, durante um ano. Além disso, a supervisão é muito importante para fins de verificação de qualidade. Nós temos uma inspetoria de escolas. Eles fazem inspeções em todas as cidades de forma regular, mas elas não visitam todas as pré-escolas. A inspeção e a supervisão é feita em nível municipal. Eles avaliam toda a documentação de qualidade feita pelas pré-escolas, fazem entrevistas com diretores, professores e grupos de pais, e também interagem com os funcionários públicos e políticos responsáveis na prefeitura. E são, enfim, essas inspetorias que também verificam as escolas independentes. São feitas também auditorias de qualidade, que é algo um tanto novo. Estamos usando esse sistema há 7 ou 8 anos apenas, mas ele demonstrou ser extremamente útil. Como eu disse, a Agência Nacional de Educação estabelece as diretrizes comuns com comentários, e essas diretrizes servem de orientação para a interpretação e execução da Lei Nacional de Educação. Como entender os requisitos de qualidade e quais são os pontos de partida para o planejamento e implementação e para um nível de atingimento mais alto das metas. Um pouco mais sobre as auditorias de qualidade. Elas têm áreas bem específicas, delimitadas de atenção. A experiência também e exemplos bem-sucedidos são resumidos em relatórios, o que é muito útil. Em 2011, nós reforçamos a tarefa pedagógica, esclarecendo alguns pontos do currículo, e depois o inspetor precisou fazer essas auditorias de qualidade para ver como andava a implementação. E agora o governo pediu para a inspetoria fazer uma auditoria de qualidade de 3 anos, e a partir disso eles vão fazer também as avaliações de cuidado e segurança de acordo com o tamanho da turma, se é feito o acolhimento no início do dia, como está a qualidade nos atendimentos dentro do ambiente familiar
e também a tarefa pedagógica, o que isso significa e como os recursos econômicos estão sendo distribuídos, se bem ou não. Vou falar um pouquinho também sobre os investimentos que foram feitos para aprimoramento da qualidade recentemente. A tarefa pedagógica foi reforçada, novos objetivos foram acrescentados. É preciso ter uma equipe com mais competências, principalmente. Esse foi um investimento feito pelo governo através do programa Preschool Boost, que é um programa inicial. Havia cursos de linguagem, matemática, tecnologia e ciência, e também programas para a avaliação das atividades na pré-escola. O governo agora já está oferecendo cursos para os diretores das pré-escolas para aperfeiçoar suas competências de liderança, e também o governo investiu uma soma considerável com verbas estaduais para a redução dos tamanhos das turmas. Como eu disse, são cerca de 17 crianças por grupo, mas, enfim, existem muitas divergências, uma grande discussão. Além disso, foram produzidos materiais de apoio para esclarecer quais são os indicadores de qualidade, e o governo também quer marcar ou fazer uma pontuação dos tamanhos de turmas como parte das suas diretrizes gerais. O governo também investiu no treinamento pedagógico dos professores. Queremos mais pessoas também fazendo cursos de formação nas universidades, porque acreditamos que há uma escassez hoje em dia. Bom, o nosso sistema não foi construído de um dia para o outro. Estamos celebrando já 40 anos desde que a primeira lei, a lei da pré-escola, foi implementada. E isso aconteceu em 1968, através do trabalho de uma comissão que propôs que todas as crianças de 6 anos, na verdade o nome era outro, a gente chamava de pré-escola, era Play School, o termo que usávamos, mas foi criado um sistema com financiamento público. No início eram subsídios municipais, e essa estratégia nacional tinha uma visão por trás. E em 1996, a pré-escola foi transferida do Ministério do Bem-Estar Social para o Ministério da Educação, e o conteúdo nacional também passou por uma revisão, assim como o status da pré-escola. Em 1998, o currículo foi definido, com revisão em 2011. Em 2001 e 2002, eram 15 horas por criança com pais desempregados ou em licença. Estabeleceu-se também a taxa máxima em 2002 e, além disso, em 2011, a pré-escola foi integrada na Lei de Educação. Então, além disso, nós acreditamos que é muito importante ter um staff qualificado de professores e usamos o modelo EduCare, onde o cuidado, a socialização e a aprendizagem formam um todo coerente. Muito obrigada.